Oi, crianças, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre a oração de arrependimento, a oração de contrição, quando você ora pedindo perdão a Deus por um erro que você cometeu, pelos seus pecados. Nós vamos falar sobre o que está escrito lá na Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, que fala sobre um rei. Sabe aquele que foi escolhido para um dia matar um gigante? Lembram da história? Isso mesmo, o gigante Golias. Quem foi escolhido para matar o gigante Golias? Davi. E Davi, quando morreu o rei Saul, ele se tornou rei. Ele tinha apenas 30 anos quando ele se tornou rei, após a morte de Saul. Davi, ele era muito amado por Deus. Deus tinha um grande amor por Davi e sempre andava com ele em todas as batalhas. E a Bíblia nos conta que em todas as batalhas, os reis, eles deviam acompanhar o seu exército. Mas, certo dia, Davi resolveu ficar no palácio. Deixou de fazer o que era para ser feito. E nós devemos ter muito cuidado, porque quando nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer, nós corremos um sério risco de pecar contra Deus. Davi, em vez de ir para a batalha trabalhar, ele ficou em casa, desocupado. E nos dias de Davi, os homens podiam ter mais de que uma esposa. E Davi, nesse tempo, como ele era rei, ele já tinha várias esposas. Ou seja, ele não precisava de mais nenhuma. Mas, quando ele estava lá à toa no palácio, enquanto seu exército estava lá na batalha, lá do palácio, ele viu uma mulher muito bonita, chamada Batseba. E Davi descobriu que essa mulher, era casada com um soldado chamado Urias. Mesmo assim, Davi quis que ela viesse até o palácio. Pois é, aí começou o grande erro de Davi. Só que depois disso, sabe o que aconteceu? Batseba ficou grávida. E não era do seu marido. Ela manda um recado para Davi que ela estava grávida. Então, como um abismo chama outro, um pecado chama outro, Davi, para encobrir o seu erro, para que ninguém soubesse, para que Urias não o descobrisse, ele fez o quê? Ele mandou Urias em outra batalha, sozinho para a frente da batalha. E aí, esse homem morreu por culpa de Davi. Então, Davi já tinha pecado quando ficou com aquela mulher que não era dele, que era a mulher do soldado Urias. Davi cometeu um pecado. Para encobrir o seu erro, Davi manda Urias para frente da batalha para que assim ele morresse. E ele morreu. Davi comete outro erro. Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus ficou muito entristecido com isso. Então Deus mandou o profeta Natã falar a Davi que o pecado que ele tinha cometido lhe traria terríveis consequências. E nós sabemos que o pecado, qual que é o peno do pecado? O pecado nos traz o quê?
nos traz a morte. A consequência do pecado é a morte. E aí o profeta Natã foi até Davi conversar com Davi. Davi achou que agora Urias estava morto, estava tudo bem, né? Ele podia casar com Batseba, criar o filho dele, que ela estava grávida lá e tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí, sabe o que aconteceu? O filho de Davi nasceu doente. Ficou doente e o profeta Natã falou assim para Davi: Davi, vou te contar uma historinha. Um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas. E um homem pobre, ele tinha apenas uma ovelha. Sabe o que o homem rico fez, Davi? Ele roubou a única ovelha do homem pobre. Quando Davi ouviu isso, ele ficou com muita raiva. E ele disse que aquele homem rico merecia morrer. Então Natã respondeu assim para o rei Davi: mas foi isso que o senhor fez com Urias. Nossa, nessa hora, Davi ficou muito triste. Falou que tinha errado. E por causa desse erro, muitas coisas ruins iam acontecer com Davi e a sua família. E aconteceu que esse filho de Davi, com Batseba, morreu. E Davi orou muito para que ele não morresse. Ele chorou muito diante dos pés do Senhor, pedindo misericórdia e perdão. Isso levou Davi a um profundo arrependimento. Ele se arrependeu de todo o seu coração. E Deus perdoou Davi. Porque quando Deus vê que o homem realmente se arrependeu de todo o seu coração e pede perdão, não só da boca para fora, mas de todo o coração, que aquele arrependimento é sincero, Deus, ele é misericordioso, ele está pronto a perdoar. Mas isso não livrou Davi da consequência do pecado. O filho de Davi morreu. Foi a consequência. Nós não ficamos sem a consequência. Só que Davi teve o perdão. Deus o perdoou e deu a ele outro filho, que foi Salomão, que se chamou Salomão. Como Davi foi humilde e contou para Deus o que fez, né? Deus já sabia, ele sabe tudo, mas ele abriu seu coração em uma oração, pedindo para Deus o seu perdão. E lá no Salmo 51, tem a oração do rei Davi. Tem a oração que ele faz arrependido. E o primeiro versículo diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Livra-me, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado. E assim ele vai seguindo o Salmo 51, fazendo a oração dele de arrependimento. E no versículo 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E no versículo 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Que linda oração que Davi fez.
ele pediu perdão a Deus e ele prometeu que ele ia falar para aqueles que estavam em erro da misericórdia do Senhor, da palavra do Senhor, para que eles se convertessem do mau caminho. E a oração de Davi, de todo o seu coração e arrependimento, fez com que Deus tivesse misericórdia dele e o perdoasse. E assim somos nós. Nós não estamos isentos de errar. Davi, ele era um homem de Deus, escolhido por Deus, andava com Deus, mas um dia ele desviou seus olhos da direção certa e cometeu aquele pecado. Mas ele se arrependeu de todo o seu coração. Nós também podemos errar, mas se nós se arrependermos de todo o coração e pedirmos perdão a Deus, suplicar esse perdão, Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. Mas nós não podemos fazer as coisas erradas. Mas se Deus perdoa, eu vou errar. Chego em casa da escola, minha mãe pergunta, né? Oi, filho, o que aconteceu? Você demorou. Mãe, que eu precisei ajudar a professora lá a fazer uma tarefa depois da aula, acabei me atrasando para sair. E era mentira. Na verdade, saiu da escola no horário certo, mas ficou brincando pela rua e para não levar bronca, acabou mentindo. E acha que tá tudo bem. Só que daí outro dia lá, a mãe acaba descobrindo que aquilo lá foi uma mentira, acaba deixando de castigo, né? E daí se você se arrepender realmente, você vai pedir perdão, não vai fazer mais aquilo. Agora não adianta fazer, eu peço perdão, fica tudo bem, depois faz de novo. Então não se arrependeu. O arrependimento, ele faz você não fazer mais, você tem consciência daquilo. E o arrependimento verdadeiro traz o perdão de Deus. Então, que nós possamos procurar não errar. Mas se nós errarmos, que o nosso coração sinta essa tristeza de estar errado e pedir perdão a Deus com todo o nosso coração, com todo arrependimento. E Deus está pronto a te perdoar. E você volte os seus olhos para o Senhor. Combinado? Então agora vamos fazer uma oração a Deus para que Ele nos abençoe, para que nós permaneçamos no caminho dEle, fazendo o que é agradável aos olhos dEle e não desagradando ao Senhor, e que Ele tenha misericórdia de nós e nos perdoe de todos os pecados que nós temos e fazemos diariamente, porque a gente não peca só por ação, né? A gente não peca só por uma coisa que a gente faz, a gente peca por pensamento, quando a gente deseja o mal de alguém, quando a gente pensa alguma coisa que não deve pensar, a gente peca por palavra, né? Então, a gente peca de várias maneiras. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor pela misericórdia do Senhor e pedindo perdão. Senhor, obrigado, Deus, porque Tu és Deus misericordioso, porque só através de Ti, do Teu amor, Senhor, através da vinda do Teu Filho, da morte dele numa cruz, ó Pai, é que podemos ter a oportunidade, Senhor, de sermos perdoados, ó Deus. E te agradecemos por tão grande amor, ó Deus. E te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que possamos crescer na fé, Senhor, que possamos entender melhor os Teus ensinamentos, que possamos andar, Senhor, de maneira reta diante de Ti, Senhor, não fazendo o que desagrada a Ti. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Que possamos ter um coração limpo, um coração puro, Senhor. Que possamos ter sempre os nossos olhos olhando na Tua direção. Que os nossos pensamentos estejam elevados a Ti, ó Pai. Que a Tua lei, Senhor, seja o nosso prazer. Pai amado, perdoa-nos, Senhor, porque somos tão falhos.
porque somos tão pecadores, ó Deus. Fica conosco, abençoa a nossa família. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus.